Boa tarde, meu nome é Carolina Sigofriso, eu sou estudante de medicina do terceiro ano da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC São Paulo e agora eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa de iniciação científica. A minha pesquisa foi feita em dupla e, sob a minha responsabilidade, ficou a aplicação de um questionário voltado ao entendimento da trajetória das pessoas transgênero dentro do sistema de saúde, compreendendo seus anseios e as suas necessidades. E o meu orientador foi o professor João Carlos Ramos Dias, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC São Paulo. Primeiramente, para uma boa compreensão do meu projeto de iniciação científica, é preciso conceituar corretamente o que nós entendemos por pessoa transgênero. São indivíduos que não se identificam com o sexo biológico que lhes foi designado ao nascimento. É fato que o Brasil é um país extremamente transfóbico. Nós lideramos o primeiro lugar no ranking mundial de morte de pessoas transgênero pela 17ª vez consecutiva. Então, a partir da compreensão desse cenário, a gente pode ir ao problema central da pesquisa, que é a dificuldade de acesso à saúde de qualidade enfrentada pela população transgênero no Brasil. Essa realidade contrasta diretamente com os princípios que fundamentam o nosso sistema de saúde. A Constituição Federal garante o acesso à saúde como um direito de todos e um dever do Estado, e o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem a equidade como um dos seus pilares fundamentais. Então, diante disso, é fundamental olhar com atenção para as necessidades de cuidado dessa população que ainda é discriminada, excluída e marginalizada em diversos âmbitos, incluindo o próprio sistema de saúde. Afinal, essas pessoas precisam de atendimento em saúde como qualquer um, e muitas delas buscam assistência médica para intervenções que visam afirmar fenotipicamente o gênero de identidade, com tratamentos que incluem procedimentos estéticos, uso de hormônios e ainda cirurgias de adequação ao gênero. Para contextualizar melhor a relevância dessa pesquisa, é importante observar também a dimensão populacional desse grupo na nossa própria região. Uma pesquisa realizada pela Unesp em 2022 estimou que a população transgênero no estado de São Paulo corresponde a 0,68% da população total. Pode parecer um número pequeno à primeira vista, mas, em termos absolutos, isso representa aproximadamente 312 mil pessoas trans vivendo no estado de São Paulo. Quando a gente traz essa proporção para a região da ADRS de Sorocaba, a gente chega a um número estimado de quase 48 mil pessoas trans. Diante dos desafios enfrentados pela população transgênero brasileira no acesso à saúde, fica evidente que é fundamental capacitar e estruturar serviços de saúde específicos para o cuidado desse grupo social. Com esse propósito, em 2022, foi criado o Ambulatório Multidisciplinar de Atendimento às Pessoas Transgênero da Prefeitura de Sorocaba, em parceria com a área de endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC São Paulo. Apesar de ser um serviço estruturado e acolhedor, ainda é necessário padronizar o atendimento para torná-lo mais ágil, eficaz e garantir maior qualidade. Esse se trata de um serviço pioneiro na cidade, que oferece acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento multiprofissional, permitindo que as pessoas trans sejam atendidas com dignidade e respeito. E é justamente nesse contexto que a nossa pesquisa se insere. A partir da aplicação do questionário, a gente busca compreender melhor o perfil da população atendida nesse ambulatório, os seus anseios, as suas experiências e as suas dificuldades, de forma a contribuir com propostas de melhoria e avançar na humanização do atendimento. Com base nesse cenário, a nossa pesquisa teve 2 objetivos centrais. O primeiro objetivo foi aplicar um questionário próprio, elaborado pela equipe de pesquisa, com o propósito de conhecer a experiência prévia das pessoas transgênero em relação ao sistema de saúde. Por meio desse instrumento, a gente buscou compreender quais dificuldades essas pessoas enfrentam, quais são os seus anseios e as suas necessidades e como elas percebem o acolhimento e a qualidade do atendimento nos serviços de saúde. Já o segundo objetivo foi discutir a importância de um atendimento padronizado e humanizado, especialmente dentro dos serviços públicos que recebem essa população.
Isso significa pensar em protocolos de atendimento mais claros e em equipes capacitadas para respeitarem a identidade de gênero e as demandas específicas de cada paciente. Em relação à metodologia, todos os dados da pesquisa foram coletados durante os atendimentos de rotina no ambulatório multidisciplinar de atendimento às pessoas transgênero. Durante os atendimentos, foi aplicado um questionário próprio, elaborado especificamente para esse projeto, que, como eu já disse, tinha como objetivo conhecer a experiência prévia dessas pessoas em relação ao sistema de saúde, compreender as suas maiores dificuldades e anseios e também entender como elas percebem o acolhimento e a qualidade do cuidado que elas recebem. É importante destacar também que todos os participantes foram devidamente informados sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Após a aplicação do questionário em diversos pacientes, foram reunidas diversas informações, como idade, raça, sexo biológico, identificação de gênero, idade em que perceberam a incongruência de gênero e também a idade em que iniciaram a transição social, aceitação familiar, dificuldades enfrentadas no SUS, tempo de acompanhamento médico e uso de hormônios sem supervisão profissional. Todos esses dados foram então submetidos a uma análise descritiva, permitindo traçar um perfil geral da população atendida pelo ambulatório e identificar padrões e desafios comuns enfrentados por essas pessoas. Ao longo da pesquisa, a gente teve uma certa dificuldade com a continuidade da aplicação do questionário, porque o ambulatório enfrentou uma forte oposição política, o que é reflexo do preconceito do nosso país. Mas, ao término da coleta de dados, a gente obteve 26 respostas válidas. Desses participantes, 14 se identificaram como homens transgênero, o que representa aproximadamente 54% da amostra, 11 como mulheres transgênero, o que é cerca de 42% da amostra, e um participante se identificou como pessoa não binária, o que equivale a 3,8% da amostra. E a idade média dos participantes foi de 28 anos, com uma variação entre 18 e 48 anos, o que mostra que o ambulatório atende tanto jovens adultos em início de acompanhamento, quanto pessoas que já vivenciam o processo de transição há mais tempo. E a idade média em que perceberam a incongruência de gênero foi de 13,3 anos, ou seja, ainda na adolescência, um momento de grande vulnerabilidade emocional e social. Já a idade média de início de transição social foi de 21,4 anos, indicando que existe um intervalo significativo, em média de 8 anos, entre o reconhecimento da identidade e a possibilidade real de expressar essa identidade socialmente. Quando avaliamos o apoio social e familiar, observamos que apenas 42,3% dos participantes relataram aceitação familiar, o que reforça a importância do acolhimento institucional como uma rede de apoio alternativa. E em relação ao acesso à saúde, mais da metade, 53,8%, relatou ter enfrentado dificuldades no atendimento pelo SUS, seja por falta de preparo das equipes, preconceito ou demora para conseguir consultas e exames. Além disso, 46,2% dos participantes afirmaram já ter utilizado hormônios sem acompanhamento médico, o que evidencia um risco importante à saúde e demonstra a consequência direta da dificuldade de acesso ao atendimento especializado. Nessa tabela estão expostos todos os dados coletados na aplicação do questionário com os 26 pacientes do ambulatório multidisciplinar participantes da nossa pesquisa. A principal queixa observada entre os participantes foi o longo tempo de espera para conseguir atendimento ambulatorial especializado. Esse atraso no acesso à saúde faz com que muitas pessoas recorram ao uso de hormônios por conta própria, sem qualquer tipo de supervisão médica, o que as expõe a riscos importantes para a saúde. Entre as mulheres trans em uso de estrogênio, o risco mais elevado é o de eventos tromboembólicos, além de riscos moderados para macroprolactinoma, câncer de mama, doenças cardiovasculares, AVC, colelitíase e hipertrigliceridemia. Já os homens trans, em uso de testosterona, podem apresentar risco aumentado para eritrocitose e riscos moderados para disfunção hepática, hipertensão, doenças cardiovasculares, AVC e até neoplasias de mama ou útero.
Assim, é possível entender que o uso de hormônios sem supervisão médica não é apenas uma questão de imprudência individual, mas sim um reflexo das falhas do sistema de saúde. E apesar de todos os riscos clínicos envolvidos, esse uso segue sendo muito frequente no Brasil, porque para muitas pessoas trans, os hormônios são uma ferramenta de afirmação de identidade, conquista de autoestima, pertencimento e empoderamento. Entretanto, o preconceito, a falta de capacitação dos profissionais e as barreiras institucionais, como sistemas que ainda não reconhecem o gênero social ou o nome social, levando os pacientes ao constrangimento, dificultam o acesso ao cuidado adequado e muitas vezes forçam essas pessoas a buscarem alternativas inseguras. Outro dado relevante foi a descoberta precoce da incongruência de gênero. A maioria dos participantes relatou ter percebido essa diferença ainda antes dos 18 anos, ou seja, durante a adolescência. No entanto, muitos também relataram falta de aceitação familiar, cerca de 26,9%. Essa rejeição agrava o sofrimento psicológico e limita o acesso a cuidados de saúde, já que o apoio familiar é um fator protetor essencial nesse período. A adolescência é uma fase naturalmente marcada por mudanças corporais e identitárias intensas. Quando o ambiente familiar é hostil ou não acolhedor, isso pode gerar sofrimento psíquico profundo, isolamento social e, em muitos casos, transtornos de ansiedade, depressão e ideação suicida. Um ponto que ganhou destaque recente no debate nacional é o uso de bloqueadores hormonais em menores de idade. Esse ano, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução número 2427, que proíbe o uso desses bloqueadores em adolescentes, uma decisão que contraria a resolução anterior, de 2019. A justificativa apresentada pelo CFM foi o potencial risco para o crescimento ósseo, a fertilidade e o desenvolvimento sexual. Entretanto, a decisão foi fortemente criticada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que considerou a medida um retrocesso e uma afronta às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que defendem o cuidado individualizado, multiprofissional e humanizado. Estudos internacionais têm mostrado benefícios significativos quando o cuidado é feito de forma supervisionada e multidisciplinar. Um exemplo é o estudo da Seattle Children's Gender Clinic, que demonstrou que o uso supervisionado de bloqueadores e hormônios afirmadores de gênero reduziu em 60% os casos de depressão e em 73% os pensamentos suicidas entre jovens trans, após apenas um ano de acompanhamento. Mesmo assim, o CFM aumentou a idade mínima para o início da terapia hormonal cruzada, passando de 16 para 18 anos, uma decisão criticada por diversas sociedades médicas e também pela World Professional Association for Transgender Health, que recomenda o início a partir dos 16 anos, desde que haja avaliação multiprofissional e consentimento informado. Por fim, com base em tudo o que foi apresentado, fica evidente que a capacitação dos profissionais de saúde e a estruturação de serviços acolhedores são essenciais para garantir um cuidado integral e humanizado para a população transgênero. Quando o atendimento é pautado por políticas de afirmação de gênero e por uma padronização das condutas, assegura-se uma prática mais qualificada e consistente, garantindo um atendimento de alta qualidade e equitativo a todos os usuários do sistema. Além disso, esse preparo contribui para aproximar a população transgênero dos serviços de saúde e possibilita um acompanhamento adequado de suas demandas, prevenindo o sofrimento psíquico e o uso de hormônios sem acompanhamento médico. Em resumo, investir nesse tipo de preparo profissional e institucional é fundamental para tornar o cuidado em saúde mais equitativo e acessível a todos. Aqui estão as referências que eu usei para fazer essa apresentação. E é isso. Muito obrigada pela atenção.